Olá, sejam bem-vindos a este canal Ler, Pensar e Escrever. Neste vídeo nós vamos conversar sobre a arte de pensar e também o porquê desse título, do próprio canal Ler, Pensar e Escrever. Esses acordes que você está ouvindo são da Lígia, minha filha, tocando aqui no final da tarde. O meu primeiro livro, Ler, Pensar e Escrever, foi publicado em 96. E o título escolhido, a gente escolhe o título porque acha que vai contemplar o conteúdo do trabalho, da obra. Só depois é que eu percebi que Ler, Pensar e Escrever era um título que dizia mais do que eu pensava. Porque cada palavra desse título tem, quando você vai lendo, um acréscimo de uma sílaba. Ler tem uma sílaba, pensar tem duas, escrever tem 3 sílabas, como se cada uma fosse um pré-requisito para a ação posterior. E, de fato, quando você lê, você faz uma primeira abordagem, você apreende um conhecimento, mas precisa assimilar, pensar. E é nesse ler e nesse pensar que você vai aprender a se expressar, a escrever, no caso. Esse vídeo tem também essa finalidade. Nós temos que ler, aprender, observar, assimilar, refletir e também, depois disso, então, escrever, falar, se expressar de maneira embasada, fundamentada, bem informada. Você sabe que hoje existe uma onda mundial do que um pensador chama de intrusismo. As pessoas entram em todos os temas, em todos os assuntos, falam sobre tudo e muitas vezes não sabem, não estudaram exatamente o que iam falar. Há um pensador que diz: pense 2 vezes antes de pensar. Nós nem sequer estamos pensando antes de falar, antes de pensar, nós nem lemos às vezes. Por isso, esse canal tem essa preocupação de nos levar a ter uma vida intelectual normal, de uma pessoa que tenha nível universitário ou não, mas que está sempre se informando, refletindo e se expressando de maneira responsável. Ler, pensar e escrever. Vamos pensar no pensar. A palavra pensar vem do latim pensare, que naquela época significava pesar, sopesar, ponderar e pendurar também. Porque quando você pendura numa balança 2 coisas e faz uma se comparar à outra, ser comparada à outra, você está sopesando, pensando os prós e os contras de 2 coisas, de 2 elementos, de 2 ideias. Por isso que quando você começa a pensar, é preciso olhar os diferentes aspectos, precisa se libertar dos preconceitos, até mesmo daquelas convicções antigas que você acha que são verdadeiras e verdadeiras para sempre. É preciso pensar, até pensar contra si mesmo em dados momentos, como dizia Sartre. Um pensador que pensou o pensar, você conhece, René Descartes, chegou a essa conclusão, penso, logo existo. Foi uma longa caminhada até ele formular essa frase, cogito ergo sum. E, a propósito, eu acabei de publicar uma tradução sobre a história de Descartes, procurando um lugar para pensar. Descartes era francês e morava em Paris, mas em Paris ele estava cercado de amigos, ele estava cercado de professores, ele tinha muitos conhecidos e muitos vícios dos seus hábitos, da sua vida rotineira, e, portanto, não tinha aquela liberdade para pensar do zero. Ele queria começar do zero, tabula rasa. Esse livro chama-se Um Quarto na Holanda. Foi publicado agora pela editora Nós, Um Quarto na Holanda. O seu autor é Pierre Bergoniou. Eu traduzi esse livro e estou muito contente com essa tradução, porque foi uma forma de eu estudar de novo René Descartes. René Descartes procurava um lugar para pensar. E foi andando, e foi para a Itália, e foi para a Alemanha, mas foi na Holanda que ele encontrou um espaço neutro, digamos assim, onde ele poderia revisar todas as suas ideias. É certo que a expressão penso, logo existo, tem suas falhas. Ela foi muito útil para Descartes. Mas outros pensadores depois vieram e questionaram isso. O próprio Nietzsche disse que era um absurdo, porque nós primeiro somos e depois pensamos. Mas o mais importante é saber que Descartes fez esse esforço de autoeducação em busca de um pensamento individual, de um pensamento próprio. Hoje, muitas vezes nós percebemos que as pessoas pensam, e pensam mal, que o pensar
rigoroso, que o pensar detido é perda de tempo, que nós temos que ir logo para a ação, que nós temos que ser eficientes, ser eficazes. E por isso eu vou indicar um outro livro que fala sobre isso. É de um italiano, de um filósofo italiano, chamado Nuccio Ordine. Foi publicado pela Zahar, um livro cujo título é bem paradoxal. A utilidade do inútil. Ele compara, ele nos faz pensar dois tipos de lógica. A lógica do lucro, a lógica da eficácia, a lógica do imediatismo e a lógica da reflexão, a lógica do pensar, a lógica da arte, a lógica da filosofia, a lógica das coisas que não são imediatas, que não trazem resultados e ganhos imediatos. É preciso perceber que há uma diferença e que há mesmo uma oposição entre essas duas atitudes e que dizer que as coisas do pensamento são inúteis é realmente não apostar num crescimento, num desenvolvimento humano muito mais rico, muito mais pleno, né? Quem se aferra e quem se perde na lógica do imediatismo, do lucro, dos ganhos rápidos e fáceis, muitas vezes, né? Imagina-se assim, são pessoas que acabam não pensando e esse não pensamento vai atrofiando as suas próprias possibilidades humanas. Um pensador brasileiro, humorista também, dizia: penso, logo desisto. Mário da Silva Brito. Penso, logo desisto. Mais tarde, alguém disse que no tempo da ditadura a frase teria que ser reformulada. Penso, logo não existo. Ou melhor, não penso e por isso sobrevivo, ou por isso existo. Eu tenho pensado que uma outra forma de expressar essa ideia é a seguinte: penso, logo resisto. Até o nosso próximo encontro.